Bem-vindos ao canal Matemática Sem Mistérios, com a série Matemática para Todos. Hoje é domingo e nós vamos fazer a nossa aula de divisão exata em números reais. Então, o que é uma divisão? Vocês, é claro, fazem isso no dia a dia, quando vão à padaria, quando vão comer alguma coisa com mais pessoas juntas, né, onde vocês dividem o que vocês vão consumir. E aqui no caso nós temos o nosso exemplo. Nós temos um número 60 dividido por 12 igual a 5. Então eu estou dizendo aqui que a divisão pode ser simbolizada por dois pontinhos. Ou 60 dividido por 12 igual a 5, que pode ser simbolizada com uma barra e os dois pontinhos. Ou ainda, essa continha, como dizem, né, que ela está de pé, seria 60, uma barrinha, dividido por 12 igual a 5. Agora, existem algumas características importantes dentro da divisão, né, que eu preciso saber como realizar. A primeira básica é saber a tabuada, ou seja, é conhecer a multiplicação, né? Em segundo passo, é saber exatamente o que cada número significa dentro dela. Então, quando eu quero dividir o 60 pelo 12, o que eu estou fazendo? Eu estou dividindo o 60. Eu estou fazendo dele uma forma de dividir, separar. Então, ele é um dividendo. Se ele é um dividendo, eu tenho o nome dele claramente como dividendo. E aí, o 12 são as partes com as quais eu vou dividir esse número. Se ele é um número que vai dividir, ele tem uma ação. Então, se ele é uma ação, ele é um divisor. E aí, o resultado que eu obtenho, que pode ser chamado de resultado também, é o quociente. Por quê? Porque é a divisão entre o dividendo e o divisor. O nome que ele recebe é quociente. Então, 5 é o quociente. E quando aqui eu obtenho o resultado, eu digo que esse resultado é o resto da divisão, é o que sobra dessa divisão. E sendo esse resto zero, não sobra nada. E por causa disso, ela é chamada de divisão exata. Então, todas as vezes que eu tiver resto igual a zero, a divisão é chamada de exata. É por isso, simplesmente, que é o nome que ela recebe. Mas como existem propriedades na adição, na subtração, na multiplicação, também existem propriedades na divisão. E a propriedade fundamental da divisão é saber o quê? É saber como que eu obtenho o quociente e o divisor. E o resto eu obtenho o dividendo. Como assim? É o seguinte, se eu pegar o divisor, que aqui no caso é o 12, e multiplicar pelo quociente, que aqui no caso é o 5, eu obtenho um total igual a 60, que aqui no caso é o dividendo. Então, neste caso aqui, eu tenho o quê? Uma prova real. Então, eu também posso chamar de prova real essa propriedade, que é apenas pegar o divisor, o quociente, multiplicar pelo divisor e obter o resultado do dividendo. Se isso acontecer, exatamente a continha igualzinha, é porque a continha deu certo. Tá claro? Vamos ver uma observação importante em relação à divisão. Então, uma observação importante na divisão exata em números naturais. Nem sempre podemos realizar a divisão exata em n, ou seja, vocês vão encontrar situações em que, por exemplo, eu quero dividir o 5 pelo 2 e vão perceber que a conta não é exata, não vai dar resto zero, né? Então, nesse caso, dentro do conjunto dos números naturais, não é possível realizar essa operação. Aí, teria que estarmos estudando um novo conjunto, os dos racionais, por exemplo. Mas daqui a pouquinho nós vamos mexer também com essas divisões não exatas e ver o que acontece. Uma outra observação importantíssima é que não existe divisão por zero. Então, o divisor zero não existe. Por isso que quando vocês veem frações, que no canal está cheio, o denominador não pode ser zero, porque o denominador de uma fração, ele representa uma divisão. E ele não pode ser zero, porque não existe a divisão por zero. Isso não representa números. Então, 5 dividido por zero não existe,
10 dividido por 0 não existe, 1 dividido por 0 não existe. E 0 dividido por 0 existe, porque a gente está dividindo números iguais, né? E dizem que números iguais dá 1. Não, não existe, porque estamos dizendo que não existe a divisão por 0, ou seja, o divisor 0 não pode entrar na divisão. Tá? Deixem bem claro isso para vocês nunca errarem e caírem nessa pegadinha, tá bom? Exercícios. Então, os exercícios são assim. Primeiro, se numa divisão exata o divisor é 8 e o dividendo é 56, qual é o quociente? Isso é para vocês treinarem a nomenclatura e a operação. Se 900 bombons fossem embalados em caixas de 45 bombons cada um, quantas caixas seriam necessárias? Um probleminha do dia a dia quando vocês vão fazer compras, né? Então, façam a continha e deem a resposta. Dê o resultado das divisões em N, quando possível. Então, um treininho aí, né? De realizar as divisões. 272 por 8, 49 por 49, 370 dividido por 4, 20 dividido por 80, 0 dividido por 100, 25 dividido por 1, 723 dividido por 1, 723 dividido por 723, 17 dividido por 0 e 1 dividido por 1. Algumas pegadinhas, coisas bem simples. Obrigada pela companhia de vocês. Quarta-feira iremos corrigir esses exercícios e fazer os comentários a respeito. Compartilhem, se vocês gostaram da aula, deem chances para que outras pessoas possam ver a nossa aula também. Inscrevam-se no canal, ativem o sininho, vocês que estão chegando novos aí. Temos muitas coisas ainda a ser colocadas no canal para vocês. E curtam a nossa aula se vocês gostaram. Obrigada e até quarta-feira, quando vamos corrigir esses exercícios. Obrigada.